Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje temos mais um vlog de leitura da série de Oz. Eu tô gravando vários vídeos aqui pro canal desde o ano passado para vocês. Primeiro com o unboxing do meu box de O Maravilhoso Mágico de Oz, que é uma série com 14 livros. O primeiro box tem os 7 volumes primeiros. E o segundo box eu não adquiri na versão física, e sim aqui no Kindle, e estou lendo por ele atualmente. Eu coloco 2 vídeos em cada vlog de leitura, então já teve do 1 e do 2, do 3 e do 4 e assim por diante. Agora eu vou pro volume 11 e 12 da série de Oz, e o volume 11 então é A Princesa Perdida de Oz. Como eu disse para vocês, eu estou lendo aqui no Kindle, então eu mostro para vocês a capa do livro, as minhas marcações, falo sobre o que aconteceu. Esse tem uma capa com 2 personagens que eu imagino que sejam novos, então vamos ter novos personagens aqui. Os livros são bem interessantes, bem aconchegantes, tem personagens que eu gosto muito. Eu sempre comento com vocês alguns personagens ou livros que me chamam mais a atenção, mas eu gostei de todos os volumes até agora. Os livros também têm uma particularidade de ter personagens novos, e no final a gente revê os que nós já conhecemos e voltar à Terra de Oz, então eu imagino que com esse não vai ser diferente. Então eu espero que aqui no início a gente já tenha o nome dos novos personagens, o enredo geral, que eu vou conversar com vocês depois. O esquema que eu sigo nos vídeos então de vlog de leitura dessa série são: eu leio o livro completo e depois eu converso com vocês sobre o enredo inteiro, já que os livros são curtos, tem por volta de 190 páginas. E aí depois eu passo para o volume 12, leio ele completo e converso com vocês sobre o enredo também. Então vou começar A Princesa Perdida de Oz agora. Espero que vocês gostem de me acompanhar em mais esse vídeo. Já digo a vocês para assistirem os outros vídeos que eu já gravei da série de Oz, que tem vários, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui está, como eu disse para vocês, eu gravo desde o ano passado, então aqui foi o último que eu postei, dos volumes 9 e 10, mas também tem dos volumes anteriores. Aqui tem mais um. Aqui tem outro. Então já estão disponíveis aqui no canal caso vocês queiram ver. E também já lembro a vocês de se inscreverem para não perder os próximos vídeos, tanto da série de Oz, que agora já está quase acabando, quanto de outros vlogs de leitura de outros livros que eu me interesso, também de vlogs variados, Summer Diaries que eu estou gravando agora, então são bem variados para vocês caso vocês queiram ver. Então eu vou começar a minha leitura de A Princesa Perdida de Oz agora, e depois eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu no enredo, sobre as novas personagens, os que já conhecemos e muito mais. Bom pessoal, finalizei a minha leitura de A Princesa Perdida de Oz, que é o volume 11 que eu falei para vocês dessa série, e vim conversar com vocês então o que acontece nesse enredo. O livro começa com mais uma nota aos leitores, agradecendo o apoio principalmente das crianças e dizendo que esse enredo foi a ideia de uma delas. E aí sim passamos para a história em si, em que os personagens estão bem desesperados aqui na Terra de Oz, já que muitas coisas desapareceram. Do primeiro grupo que se forma, que são dos nossos conhecidos, sumiu a Ozma, o seu grande quadro mágico, o livro de registros da Glinda e todos os artefatos mágicos dela e do Mágico de Oz. O segundo grupo que a gente conhece depois, com 2 personagens novos, que são o Homem-Sapo e uma moça chamada Cake, da Terra dos Zips, a bacia que ela faz cookies perfeitos para toda a população dali. Mais pra frente na história também o Totó perde o rosnado dele, e ele tem várias partes de destaque aqui nesse livro, o que deixa o livro mais cômico e fez eu gostar ainda mais do cachorrinho. Como eu já comentei com vocês, tanto ele quanto a Dorothy são meus personagens favoritos, principalmente porque eu me apeguei muito a eles no início, no primeiro livro, então ver ele aqui com mais protagonismo foi bem engraçadinho. Bom, e continuando com o enredo, o primeiro grupo se divide para procurar a Ozma em todas as partes de Oz, indo para o país dos Munchkins, dos Quadlings, dos Willikins e dos Winkies. E o segundo sai da sua terra natal pela primeira vez na vida em busca da tal bacia.
A Dorothy e os seus amigos conhecem duas novas terras e aprendem muito que as aparências enganam e que nem tudo que escutamos é verdade. Suas aventuras têm mais espaço e mais recorrência no enredo, então a gente realmente acompanha esses personagens que a gente já conhecia antes. Já sobre o segundo grupo, eles também conhecem novas terras e em uma delas novos personagens que se juntam, que são o Urso Lavanda e o Rosa, que traz muitas informações cruciais para a descoberta dos itens sumidos, já que ele é praticamente o único item mágico que sobrou que a personagem não tinha roubado ainda. Então ele é extremamente importante para todos os personagens conseguirem seguir o caminho certo e descobrirem onde estão as coisas perdidas. Os dois grupos se encontram mais pra frente e vão atrás do Ugu, o sapateiro, que ganancioso queria se tornar o governante de Oz e roubou tudo mágico que poderia ajudá-lo. Depois tem até uma parte em que explica como ele fez tudo isso, como ele roubou todas essas coisas e o plano dele. Todos os personagens vão até o castelo onde ele mora e com muitas dificuldades o vencem, e a Dorothy transforma ele em uma pomba cinza. Assim, nesse formato, nesse novo corpo, ele repensa sua vida e as suas ações e se arrepende. A Dorothy, como uma boa garotinha, o perdoa quando ele vai pedir perdão para ela. Nessa parte, inclusive, eu pensei sobre como o autor, aos poucos e com um bom desenvolvimento, traz muita força feminina que provavelmente ajudou as crianças que leram na época em que o livro foi lançado. E até hoje, é claro, com esses livros que já estão aí para nós e podem ensinar muito às crianças, mas especificamente nessa parte, as garotinhas a terem coragem, perseverança, bondade em seus corações e boas maneiras. Não só com a Dorothy, que é uma personagem presente desde o início, mas também com as outras, como a Ozma, a Glinda, que no caso já é uma adulta, a Betsy, a Trot e outras garotinhas que aparecem aqui nessas histórias. Bom, e as principais lições morais que temos nesse volume são como o mal não compensa e o bem sempre vence, e como as coisas adquiridas honestamente é que trazem verdadeira e duradoura felicidade. Além, é claro, das presentes em todos os outros livros, como o poder da amizade, como ser diferente significa aprender com os outros, e como Oz é uma terra mágica, justa, amorosa e que traz tantos aprendizados. Uma das páginas, inclusive, tem um mapa de Oz aqui feito. Eu queria muito mostrar esse mapa para vocês. Esse é o primeiro mapa que realmente tem, e a primeira ilustração, inclusive, que tem nessa série. O mapa que às vezes eu seguia é da minha edição de Wicked, então aqui esse mapa presente é bem interessante. Ele é simples, como vocês podem ver, mas apresentava todas as terras grandes em que os personagens viajariam para procurar a Ozma e os outros artefatos. Mas entre elas aqui tem vários outros territórios, inclusive alguns meio que independentes, mesmo que a Ozma seja a soberana ali, mas tem alguns que acabam se governando meio que sozinhos e a gente já conhece de outras histórias de Oz. Mas essa foi a minha leitura de A Princesa Perdida de Oz. Agora eu já vou pro volume 12 do livro, da série, não exatamente em sequência, porque estou gravando essa parte do vlog de leitura na metade do mês de fevereiro, como eu coloquei aí pra vocês. Então, eu provavelmente só vou ler o próximo volume no próximo mês, já que ainda tem outras metas de leitura que eu quero cumprir. Então, o próximo livro, que é O Homem de Lata de Oz, provavelmente eu vou ler bem mais pra frente. E aí eu volto a conversar com vocês sobre como vai ser essa leitura, como vai ser esse enredo. Já podemos ver que o personagem principal já é um que a gente conhece, diferente desse que eu li agora, que na capa já tinha personagens novos. Mas aí depois eu atualizo vocês dos personagens que vão aparecer nessa história e as aventuras que eles vão viver. Assim que eu finalizei a leitura desse livro que eu acabei de mostrar pra vocês, eu fiquei animada nesse mundo de Oz e resolvi assistir a adaptação clássica de 1939. Esse filme em específico eu ainda não tinha assistido, eu já assisti algumas outras adaptações do mesmo livro, mas essa todo mundo conhece, é a mais famosa desse livro. Inclusive teve alguns meses para trás que estavam passando no cinema de novo, então eu estava bem ansiosa para poder ver e
pensar se ela realmente é uma boa adaptação ou as minhas opiniões sobre ela. Eu gostei muito da adaptação, tiveram algumas coisas que mudaram, mas por ser como se fosse um musical, eu gostei bastante e também tem muitas relações com Wicked. Claro que além do fato de ambos serem musicais, e eu acredito que Wicked tenha sido feito desse jeito justamente por essa adaptação em específico, também vários outros aspectos que eles usaram de inspirações ou referências para Wicked. Do livro para o filme tem algumas diferenças de lá, e eu acho que essas diferenças são por causa dessa adaptação, então fez muita diferença para mim ver esse filme de 1939, comparar os dois, comparar as histórias, perceber coisas que eu não tinha percebido antes, e isso me fez ter vontade de assistir Wicked de novo. Mesmo que isso não tenha acontecido por agora, eu pretendo assistir mais pra frente e acredito que vou perceber cada vez mais coisas interessantes entre os dois. Eu gostei muito das músicas, gostei do modo que tudo foi feito, também gostei dos atores que escolheram para os personagens, acho que combinou bastante. Apesar de que algumas coisas mudaram aqui, como por exemplo o fato de no final eles tratarem tudo como se fosse um sonho da Dorothy, o que não acontece nos livros, e ela depois prova para todos que ela estava certa em dizer que Oz era real. Então essa foi a única coisa que eu não gostei muito nessa adaptação, esse modo que eles fizeram com que ela estivesse apenas sonhando e a Terra de Oz não existisse, mas ainda assim é uma adaptação que eu gostei bastante. Vou deixar aí para vocês mais alguns takes do filme e em breve eu volto a conversar com vocês sobre a próxima leitura da série. Terminei a leitura do volume 12 da série de Oz e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui então. Esse volume então se chama O Homem de Lata de Oz e, como o nome já diz, o protagonismo é justamente desse personagem que a gente conheceu lá no início da série. Como em todos os volumes, temos uma nota inicial do autor falando sobre como todos adoram seus livros, independente da idade, e que ele percebeu que os seus livros são para aqueles jovens de coração. É justamente essa marcação aqui. Bom, falando sobre o enredo em si, ele acompanha um homem de lata que conta sua história a um novo personagem chamado Woot o Andarilho, e depois de ele o aconselhar a ir atrás do seu antigo amor, eles começam a jornada até ela. O Woot ouve a sua história trágica da bruxa que causou seu sofrimento e posteriormente seu corpo de lata e diz que agora que o Homem de Lata tem um coração, mesmo que seja bondoso ao invés de amoroso, ele deveria ir atrás da moça que estava para casar com ele, que se chama Nimi Yami, e fazer dela a imperatriz dos Winks. Eles caminham bastante e chegam ao país dos Gillikins, que sempre é dito como que tem mais povos desconhecidos e considerados selvagens. A primeira terra a chegarem é Gasópolis, onde vivem vários seres redondos que são meio que balões, e já temos uma parte e eles são interessantes. Um deles é bem vaidoso e depois de inchar bastante por ficar se vangloriando, ele estoura e precisa ser enchido pelos seus conterrâneos. O autor sempre coloca povos assim que nos ensinam algo, esse, por exemplo, com essa questão da soberba e de como isso pode te levar a um futuro ruim. Bom, o próximo lugar interessante é um castelo de uma gigante nos terrenos sinuosos. Ela é a senhora Yuppie, uma feiticeira que se autodenomina Yokuhu e transformou a policromia em canário. Essa nova meio que espécie de feiticeiro ou de bruxa é apresentada somente nesse livro. Como eu disse para vocês, eles se chamam Yokuhus.
A Policromia conhece bastante disso, mas os outros personagens não, assim como nós leitores, porque a gente não tinha escutado esse termo ainda na série. Ela transforma o que quer para sua diversão e decide transformar os protagonistas também. O Uchi, o andarilho, para um macaco verde, o homem de lata em uma coruja de lata e o espantalho em um urso que é enchido por palha, assim como seu corpo normal. Eles ficam desesperados, já que a gigante diz que, apesar de ter o poder de mudar tudo, ela não pode fazer com que eles voltem a serem como eles eram antes. E nenhuma magia pode fazer isso também. Depois de um tempo, a Policromia conta que o poder da gigante vem do seu avental, que ela usa o tempo todo. Assim, eles criam um plano, conseguem roubar o avental dela e sair do castelo, mas ainda com as suas formas estranhas. Depois da fuga e de um tempo refletindo, eles abandonam a sua missão inicial de ir atrás do antigo amor do Homem de Lata, que é a Nimi-Ami, e querem ir para o castelo de Glinda pedir que ela possa fazer um feitiço para que eles voltem à sua forma natural. Nessa caminhada, eles conhecem novos personagens, como por exemplo o Tommy Ligeirinho, que foi enfeitiçado por uma bruxa por fazer um pedido mal feito, e agora ter 20 pernas para caminhar mais rápido, e que nos ensina a pensar bem antes de falar ou pedir algo, como acontece com os seres de Gasópolis que eu falei para vocês, que também trazem uma lição e um ensinamento principalmente para as crianças, que são o público-alvo desses livros. Antes mesmo de chegar a Glinda, a Ozma e a Dorothy vão atrás do grupo principal e depois de algumas dificuldades conseguem mudar os feitiços e todos voltam à forma natural, e aí eles voltam àquela missão inicial de ir atrás da Nimi-Ami. Essa parte é bem interessante e era o que guiava os personagens desde o início do livro, e no final tem um acontecimento bem surpreendente. Eles chegam na casa dela, que tá vazia, veem que ela se mudou, e para descobrir para onde ela foi, eles conversam com um homem que fez o Niquileador e descobrem outro Homem de Lata, que foi, como eu disse para vocês, o acontecimento surpreendente. Nesse momento também, esse homem que fez esses dois Homens de Lata falam para eles que as partes humanas deles foram e formaram outro ser, que acaba no final da história se tornando o verdadeiro marido da Nimi-Ami. Então, aqui no final, além de ter a surpresa de ter um novo Homem de Lata que teve exatamente a mesma história do Homem de Lata que a gente conhece desde o início da série, também tem o fato de que a Nimi-Ami não escolhe nenhum dos dois e resolve ficar com um homem de carne feito de um pouquinho de cada um. Então essa parte é um pouco estranha, mas ao mesmo tempo engraçada. E assim termina a história com a Nimi-Ami com esse cara que ela escolheu, os personagens principais voltando por todo o caminho que eles fizeram e relembrando suas aventuras. E aqui uma coisa diferente dos outros volumes é que eles não voltam a Oz como acontece normalmente, a Cidade das Esmeraldas, na verdade, e não tem aquele momento em que todos os personagens se juntam e conversam sobre suas aventuras. Isso aconteceu em todos os volumes anteriores, mas nesse 12 especificamente isso não aconteceu, apesar de, por exemplo, a Dorothy e a Ozma terem participado da história em um pedacinho. Bom, então essa foi a minha leitura dos outros dois volumes da série de Oz. Eu conversei com vocês sobre eles dois aqui, contei para vocês sobre o enredo e o que eu achei de cada um deles. São mais dois volumes que eu gostei muito e continuam com essa sensação de aconchego e todas essas lições aprendidas. Desde a primeira página, quando o autor fala sobre as notas para os leitores, até o final, quando a gente descobre o desfecho do enredo daquele livro em específico, tem muito conforto aqui. Eu gosto muito dos personagens, gosto do fato de que os antigos sempre aparecem, mas novos são apresentados pra gente a cada volume. Então é uma série que tá me surpreendendo a cada livro, eu tô gostando muito mais do que eu imaginava. E apesar de ser um livro infantil, mesmo o autor dizendo que são para aqueles jovens de coração, são livros que prendem a nossa atenção em qualquer idade, e é realmente por isso que ele fala que é para qualquer público, apesar de que inicialmente era um livro, uma série para as crianças mesmo. Mas ainda assim, para mim, por exemplo, que não sou mais uma criança, está sendo uma experiência muito legal, e mais legal ainda compartilhar com vocês todos os meus pensamentos dessa série.
Lembrando que todos os volumes já tem vlog de leitura aqui no canal. O último vlog de leitura provavelmente vai sair em breve, em que eu vou ler o volume 13 e 14, que são o penúltimo e o último da série. Provavelmente eu vou sentir muito falta dela, mas ainda assim eu tô bem feliz em poder finalizar. Então eu também convido vocês a assistirem os outros vídeos dessa série, que eu vou deixar na descrição e nos cards para ficar mais fácil para vocês. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais esse vlog de leitura, mais esse vlog falando da série de Oz. Caso vocês já tenham lido algum livro, ou já tenham assistido ou lido Wicked, que foi um dos meus motivos principais para ler essa série, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de curtir o vídeo para o YouTube entregar o meu conteúdo para mais pessoas e entender que vocês gostam do meu conteúdo. E também não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal, porque ainda tem muita coisa legal para aparecer aqui, tanto com experiências literárias quanto também vlogs variados como eu faço para vocês todos os meses. Até breve!